exemplo, por que Cauli hoje todo mundo fala, pô, não joga o mesmo futebol? Porque ano passado ele era protagonista. Precisava de E o sarrafo tava baixo. Isso. Agora que o sarrafo tá em cima. Agora, ele sai? Eu acho que não. O Bahia, pra mim, é o time brasileiro hoje da Série A com o toque de bola mais bonito. Trago aqui para embasar notícias que traz aqui o BN Esportes sobre essa postura de contratações que o Bahia deve adotar daqui para frente no Campeonato Brasileiro. Hoje vamos falar sobre as probabilidades ou não do Bahia seguir aí no mercado de contratações de novos jogadores para essa última janela de transferências de 2024. Vamos ver aí se, de acordo com algumas informações, se de fato vale ou não a pena, ou se o Bahia vai tentar investir aí em mais algumas peças. E eu vou deixar aqui a minha opinião sobre tudo isso, mas não sem antes pedir encarecidamente para você deixar o seu like aí no vídeo e se inscrever no canal para a gente bater essa meta de 34 mil inscritos aí ainda nesse mês de agosto. Beleza, rapaziada? Sem mais delongas, bora que bora pro que interessa, bora que bora pro vídeo de hoje. Pois é, rapaziada, como eu falei no início do vídeo, a gente vai falar aqui sobre o que é que o Bahia pensa para essa segunda temporada nesse Campeonato Brasileiro 2024. Trago aqui para embasar notícias que traz aqui o BN Esportes sobre essa postura de contratações que o Bahia deve adotar daqui para frente no Campeonato Brasileiro, né? E a notícia diz o seguinte, ó, Bahia reforça a postura sobre contratações no mercado da bola. Vamos ver aqui detalhes. Matéria trazida aqui por Ulisses Gama, galera. E bora lá se debruçar sobre, e aí a gente vai falar bastante aqui sobre essa situação. Apesar da janela de transferência aberta, o Bahia não deve fazer muitas aquisições daqui até o próximo dia 2 de setembro. Então a janela está fechando aí nessa data, né? Falta pouco. De acordo com a apuração da reportagem do Bahia Notícias, a diretoria tricolor entende que novos contratos só serão firmados em caso de saídas de elenco. A decisão sobre a postura no mercado já havia sido declarada publicamente pelo diretor de futebol, Cadu Santoro. No entanto, as recentes perdas por lesão e suspensão, além da saída de Estupiñán, geraram dúvidas sobre uma possível mudança de curso. A ideia, porém, é manter o plano. Então a gente sabe que tem alguns jogadores aí no DM, né, já em fase de transição, que é o caso do Rezende, tem o Ademir, né, tem também o Gilberto, lateral direito. Então o Bahia sofreu com algumas lesões inesperadas e isso pode ser que mude um pouco, mexa um pouco nesse panorama, né? Seguindo o exemplo de clubes da Europa, o Bahia quer ir com força ao mercado somente nos inícios de temporada, fazendo contratações de reposição na segunda janela do ano. Recentemente o clube fechou o lateral esquerdo Iago Borducci e o atacante Lúcio Rodrigues. O Bahia compreende que a chegada do uruguaio, por exemplo, é uma reposição para Estupiñán, que retornou ao Hull City da Inglaterra. Até o momento não há nenhum forte indício de saídas do tricolor. Após viver em 2023 marcado por tensão na briga contra o rebaixamento, a equipe comandada por Rogério Ceni olha para a parte de cima da tabela e tenta a classificação para a Copa Libertadores, após um jejum de 35 anos, né? E aí fala sobre a próxima partida, que será contra o Grêmio, sábado agora, vulgo amanhã, às 16 horas em Caxias do Sul. Pois é, rapaziada, o que é que traz de interessante aqui essa matéria, né? Vários pontos, né? Falando sobre informações, né, de contratação colhida na fonte. Então o Bahia tenta assemelhar ao modelo europeu, né, o seu estilo de contratação, que é fazer o maior número de contratações no início da temporada, né, e aí depois fazer algumas contratações pontuais de acordo com perdas, com jogadores que saem ou com jogadores que estão incapacitados para jogar, que são os casos dos jogadores que se lesionam, né? Então assim, o que é que eu acho dessa situação? O Bahia montou um excelente elenco para 2024, né? A gente tem visto o Bahia sendo elogiado por diversos outras mídias aí Brasil afora, por ter montado esse meio de campo com Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas e Cauli. O Cauli a gente conseguiu manter ele aqui no time, né? Contratamos o Everton Ribeiro, o Caio Alexandre e o Jean Lucas. Então, essas contratações foram feitas no início da temporada e serviram então de base sólida para esse elenco,
né, pro seguir da temporada. E que bom que esses jogadores não tiveram lesões, pelo menos não lesões graves, né? Então o Bahia conseguiu utilizar esses jogadores até esse presente momento por diversas oportunidades. E isso fez com que a gente se destacasse muito nesse Campeonato Brasileiro, tanto que hoje estamos aí brigando na parte de cima da tabela, né? E aí muita gente pode ficar chateado com o fato do Bahia não trazer novos jogadores nesse presente momento. Porém, eu faço uma reflexão juntamente com vocês aqui. Como é bom a gente estar hoje brigando pela parte superior da tabela e não com aquela briga histórica para não cair, né? Então isso já é um diferencial muito bom que a gente traz de curto prazo. E a gente sabe que esse projeto do Grupo City no Bahia não é algo de imediato. A gente ficou ali em um determinado período do Campeonato Brasileiro, namorando ali com a primeira parte da tabela, né, com a primeira colocação e tal. Mas a gente tem que ter a noção que isso é um processo de médio prazo, né, no mínimo aí de médio prazo. O Campeonato Brasileiro está cada vez mais disputado. A gente está vendo o John Textor aí, dono do Botafogo, reclamando das possibilidades do Bahia sair ganhando tudo no futuro próximo, gastando 140 milhões em uma contratação, né? O Flamengo, que paga salários exorbitantes, né? Tem jogador ganhando 2 milhões aí de salário no Flamengo, né? Ou mais. Então, assim, é muito difícil. O Palmeiras, que está sempre forte também, né? Já tem um esboço montado ali, e aí fica fazendo contratações pontuais, né? Já são times que já têm anos que estão sendo estruturados. O Fortaleza, que é um time que tem baixos recursos, mas conseguiu com uma boa administração montar um grande elenco, tá aí brigando pelo título. Então, assim, o Campeonato Brasileiro, cada ano que passa, vai ficando mais difícil. E o Bahia tá chegando lá. Hoje nós somos top 7 do Brasil, né? E podemos buscar ainda mais, algo melhor, né? Então entendo você, torcedor, que depositou as suas expectativas para que essas coisas pudessem acontecer esse ano, mas caso elas não aconteçam, a gente tem que ter um pouco de cabeça no lugar, um pouco de paciência e entender que é um processo, né? Essas coisas elas vão acontecer. Então vou trazer para vocês aqui algumas eu fiz um compilado aqui de algumas performances realizadas por nossos jogadores para que a gente possa entender que o que a gente tem no elenco hoje é suficiente para aquilo que deveria ser o esperado para a torcida para esse momento de segundo ano de Grupo City no Bahia. Beleza? A primeira notícia que trago para vocês aqui é a notícia do GE, que fala o seguinte sobre Gabriel Xavier, jogador ao qual Rogério Ceni demorou um pouco para entender que ele deveria ser o titular absoluto daquela zaga, né? Mas de tanta torcida pedir, né, reclamar, aí ele atendeu, o Gabriel Xavier foi lá e fez a parte dele e hoje ele é titular do Bahia indiscutivelmente. Tá lá, o Gabriel Xavier do Bahia é protagonista em números defensivos na Série A. Defensor é o melhor em rebatidas e cortes e parece bem nos duelos aéreos ganhos, né? Que é um estilo de jogo que o Rogério Ceni prima muito, né? O jogo aéreo defensivo. Números defensivos, vamos lá. Ó. Segundo atleta, ele é o segundo atleta a ultrapassar a casa dos 1.000 passes certos, né? Tem 1.054. Depois do também tricolor Caio Alexandre, que tem 1.214. Ou seja, dois jogadores aí no top 2 aí, né, com relação a esse quesito aqui de passes certos. Gabriel Xavier lidera a estatística de rebatidas de acordo com o site Footstats com 184 no total. Além disso, de acordo com o site SofaScore, Gabriel Xavier é o jogador do Brasileirão com mais cortes realizados, né, com 119 no total. Outro jogador de extrema importância para essa temporada é nada mais nada menos que ele, né, Everton Ribeiro, que aí ganhou o título aí de artilheiro dos clássicos e garçom na temporada, né? Que ó, são 3 bolas na rede em 6 clássicos disputados, 5 clássicos e um sexto, para ser mais preciso. Sendo que no último ele só ficou em campo durante 15 minutos, né? Então virou aí, ganhou esse título de artilheiro dos clássicos, né? Marcando diversos gols aí, sendo o carrasco do nosso rival, né? Então outro jogador que vem demonstrando muita qualidade, jogador, do meu ponto de vista, que mais demonstra ímpeto dentro de campo, né? Então,
como o Rogério Ceni falou, pô, se Everton Ribeiro tá correndo, então todo mundo tem que correr. Um cara com 35 anos dando tudo de si dentro de campo, como é que um cara novinho de 20 e poucos anos não vai correr, vendo um cara desse também que é um espelho para muitos jogadores, né, pela sua carreira vitoriosa. Então o Everton Ribeiro, além de ser muito importante para o Bahia nessa parte técnica e tática, tem essa parte também aí motivacional para os demais jogadores, né? Em contrapartida, a gente vê o que o Cauli, né, não vem atuando tão bem como a gente esperava, né? Longe disso, não tá fazendo nem perto do que foi feito pelo Cauli na temporada passada. Vou trazer um vídeo para vocês aqui agora, que foi um comentário que saiu de uma pessoa que eu não esperava, porque não é uma pessoa da área assim técnica do futebol e tal, mas que fez um comentário extremamente importante. Falo dele aqui, galera, Guga Walla, né, se eu não me engano, que ele é o Jair da dupla Jair e Vicentino. E ele ali no podcast com a galera do Zona Mista, ele fala sobre, dá uma opinião dele sobre o Cauli, né, e a diminuição do protagonismo do Cauli nessa temporada. Vamos escutar aqui pra gente poder falar um pouco sobre isso. Por que Cauli hoje todo mundo fala, pô, não joga o mesmo futebol? Porque ano passado ele era protagonista. Precisava de E o sarrafo tava baixo. Isso. Agora que o sarrafo tá em cima. Esse ano o Everton Ribeiro tá destruindo o cara. Agora, ele sai? Eu acho que não. Eu acho que ele não sai. Pra mim é titular. Pra mim, titular também. Tá com a amnésiazinha. Ele é bom jogador, ele só esqueceu que ele é bom. Não é questão de esquecer, é porque antes a bola sempre passava por ele. Hoje você tem 4, 5 jogadores que a bola passa direto por eles. Sim. Você tem não só os 4 do meio de campo, como você tem o próprio Tassiano, você tem o próprio Juba e tem um monte de gente que pra passar a bola. Inclusive, Antigamente era tudo centralizado nele. No lance do gol de Everton, ninguém falou isso, mas ele que Ele que cortou a dá o jogada passe, junto com o junto com Tassiano. o Tassiano, exatamente. Mandar um abraço aqui pra galera do Zona Mista, né? Um bate-papo bastante interessante. Se você se quiser saber na íntegra sobre esse podcast, chega lá no YouTube deles que tá completo. Pois é, o Jair, né, o Guga Walla, fala uma coisa bastante interessante sobre o Cauli, né? Na temporada passada ele era de fato o jogador mais buscado dentro de campo. Além dele estar fazendo uma outra função também, né? Hoje ele já joga um pouco mais perto da área, né? Antigamente ele vinha mais pegar essa bola aqui juntamente com os volantes para sair distribuindo, então ele aparecia muito mais, né? Hoje o Bahia tem simplesmente Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro ali para disputar esse protagonismo com ele só no meio de campo. Fora o que foi dito aí muito bem pelo comediante aí, Guga Walla, que tem os laterais, tem Juba e Arias, que os caras jogam muita bola e eles são utilizados, são acionados por diversas vezes para a construção das jogadas também. Então isso, de fato, contribuiu para o não protagonismo de Cauli em comparação ao Cauli de 2023, né? Porém, a gente sabe que ele pode aparecer mais, ele pode se doar um pouco mais e ele pode performar melhor do que o que ele tem performado até esse presente momento, né? Talvez seja modificando um pouco o estilo de jogar, posicionamento dele quando o Bahia estiver com a bola. A gente vê que quando o Bahia está sem a bola, ele se posiciona centralizado como se fosse um atacante e o Everaldo cai pelas pontas para poder marcar o lateral, né? Justamente para poupar o fôlego de Cauli, para ele não estar se desgastando à toa. E aí para quando o Bahia estiver com a bola, ele tá com mais energia e poder executar as jogadas. Isso é um ponto positivo, porém, ele precisa se doar mais, já que ele está um pouco mais descansado, né? A gente precisa ver mais de Cauli em campo. Então eu acho que esse é um trabalho que o Rogério Ceni precisa implementar aí no Bahia, para que o meio de campo, para que as jogadas do Bahia consigam ser mais fluidas, né? Porém, mesmo com todas essas queixas, a gente ainda vê o futebol do Bahia como um dos estilos de jogar mais bonitos do Brasil. E quem está falando isso não sou eu, trago para vocês aqui na tela falas de Thiago Leifert. Ele vai falar um pouco sobre esse estilo de jogar do Bahia, para corroborar um pouco mais com o que a gente está falando e para a gente seguir aqui com essa análise. Está na tela. O Bahia, pra mim, é o time brasileiro hoje da Série A com o toque de bola mais bonito. O toque de bola do Bahia, a bola vai muito rápida de um jogador para outro, coisa que eu gosto. E você vê que eles dominam e passam a bola mais rápido, um pouquinho, uma fração de segundo mais rápido que a gente tá acostumado com os outros times da Série A. Que é uma questão de saber o posicionamento e de estar bem treinado. É um toque de bola bonito de ver. Falas do Thiago Leifert, né? Falando sobre o futebol envolvente do Bahia, sobretudo dos meio-campistas, né?
que ajudam de fato a entender essa proposta, esse estilo de contratação do Grupo City para essa temporada, né? Então a gente está vendo que as contratações feitas até o momento não foram por acaso, né? Foram feitas contratações de jogadores muito técnicos, porque o Bahia hoje preza muito pela posse de bola. O Bahia hoje se defende com a bola nos pés. Não é mais aquele time do abafa que fica um correndo atrás do outro para pegar a bola. Então o Bahia passa muito tempo do jogo com a bola nos pés. Isso faz com que o seu adversário se canse mais, porque tem que correr, tem que marcar o Bahia. E faz com que o Bahia fique mais protegido, porque nada melhor do que você estar com a posse da bola e não deixar a bola com o seu adversário, né? E para a gente corroborar ainda mais sobre essa questão do toque de bola, da saída de bola do Bahia, trago aqui para vocês falas aqui do Mauro Maia no seu perfil aí Bahia Tático, que ele faz uma análise específica sobre o último Bavi, sobre a importância da participação dos zagueiros nessa construção, né? Ele diz o seguinte: entenda como a equipe do Bahia obteve vantagens, sobretudo no primeiro tempo, com o comportamento coletivo. Bora soltar aqui pra gente entender um pouco mais. A circulação de posse, a saída 3 do Bahia, que já está mais do que conhecida. Percebam como o Canu, ele espera até o último momento para poder atrair a pressão e depois realizar o passe no Gabriel, transferindo o tempo e espaço. O perfilamento dele também está muito mais voltado para o marcador e só depois ele vai realizar o passe de perna esquerda. Então ele primeiro gera essa atração para depois realizar o passe, entregando essa bola com mais tempo e espaço para o Gabriel. O Gabriel domina de perna direita e usa a perna esquerda, a perna não hábil para poder fazer o passe no corredor lateral, então é muito importante a gente destacar esse elemento. E quando recebe a bola, domina de pé esquerdo, né? Ele vai ajeitar a bola rapidamente para poder fazer um passe do outro lado do campo. O interessante é que essa bola, né? Ela é uma bola que vai muito rápida, vai bem mais rasante, né? Ela não sai do pé do Gabriel de maneira viajada, né? Demora muito para chegar e dá origem, inclusive, à jogada toda que culminou no gol do Everton Ribeiro. A gente percebe que a importância desse zagueiro gerando situações impactantes no que diz respeito à construção, sendo ativos no momento de construir, com conduções para poder atrair, com o uso do perfilamento para poder enganar o adversário e esconder a intenção, o uso da perna não hábil, os passes em espaços do campo que são perigosos para o adversário. Isso tudo é um combo que gera uma vantagem muito grande para o Bahia quando explorado. Uma jogada onde a gente vai ver Gabriel e Canu trabalhando essa bola, circulando essa posse. Gabriel vai dominar abrindo. É muito importante que ele faça esse domínio, né, para induzir o adversário a realizar esse movimento. Então, um movimento em diagonal, que o adversário muda a trajetória da corrida para poder realizar essa pressão no Gabriel. E aí ele faz, né, o movimento para dentro, contra o movimento do adversário. Ele dá esse tapa um pouco mais para dentro, com a parte interna do pé direito, trazendo essa bola para o pé esquerdo, e só aí ele executa o movimento de passe no corredor lateral. E transfere, né, a posse ali para o Arias de maneira muito exitosa. A jogada termina até com uma situação de uma tentativa, na realidade, né, de conectar o Cauli. Tá aí então, rapaziada, análise de Mauro Maia, para corroborar um pouco sobre essa análise que temos feito aqui sobre o estilo de jogo do Bahia, essa nova proposição, e para a gente analisar se de fato precisamos ou não de novas contratações, né? Então é isso, eu acredito que o Bahia só deverá trazer novos jogadores aí até o dia 2 de setembro, se de fato ocorrer alguma baixa, se algum desses jogadores que citamos aqui, eles não permaneçam no clube, o que acho difícil, né? Porque todos têm contratos a serem cumpridos, né? A não ser que, por exemplo, eu tive a impressão de que em algum momento o Ratão fosse sair do time, né? Até por insatisfação própria, porque a gente viu que o Ratão em determinado momento da temporada ele era o artilheiro do Bahia, e Rogério Ceni optou por escantear o jogador, deixá-lo aí no banco, e por muitas vezes ele não ser optado aí para entrar em campo. Então o Ratão entrou na geladeira de maneira inesperada, né, pelo Rogério Ceni. Infelizmente ele tem os méritos, né, de a gente ver esse bom trabalho que ele tem executado aqui no Bahia, essa saída de bola qualificada pelos zagueiros que a gente viu na análise ali de Mauro Maia. Isso é um trabalho de Rogério Ceni, porém ele às vezes peca nessa escolha dos jogadores para atuar ali no seu elenco, né? Temos também o exemplo do Roger Gabriel, jogador da base, que acabou com aquele clássico lá entre Bahia e Sport, fazendo até um excelente gol, e depois daquela partida a gente achou que ele fosse ter sequência e desapareceu. O Roger Gabriel nunca mais entrou em campo por opção aí do Rogério Ceni, né? Então é isso, rapaziada, essa foi a análise de hoje, né? Acredito que o Bahia não vai contratar mais ninguém, não para essa temporada, né? Tá rolando aí o boato de que o Pulga já tem um acordo apalavrado com o Bahia para 2025,
mas para 2024 acredito que de fato não chegue ninguém, a não ser que algum desses jogadores do elenco saiam para poder chegar um novo. Isso se acontecer antes do dia 2 de setembro, que é quando fecha aí a segunda janela. Beleza, rapaziada? Então peço para vocês encarecidamente que, se vocês gostaram do vídeo de hoje, sentem o dedo maroto no like, se inscrevam aqui no nosso canal para a gente bater essa meta de 34 mil inscritos aqui na plataforma do YouTube, beleza? Valeu, até a próxima, fui!